Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os integrantes deste tribunal, vice-presidente em exercício, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin, corregedora da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Cumprimento os senhores advogados, servidores, todos que acompanham esta sessão plenária. Cumprimento também os professores e estudantes da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e do curso de Direito da Universidade do Estado do Mato Grosso, de Diamantino. Informo que não haverá sessão administrativa e, portanto, dou início à sessão jurisdicional, cumprimentando o senhor secretário, João Paulo Oliveira, a quem solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 21 de outubro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 20h38 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 7 processos e a sessão foi encerrada às 20h58. Indago aos senhores ministros se há alguma observação, anotação, retificação em relação ao conteúdo da ata que acaba de ser lida. Não havendo, declaro aprovada. Apregou para julgamento o primeiro item da pauta de hoje. Chama a julgamento o recurso especial eleitoral 0600-318-54, proveniente de São Sebastião da Grama, São Paulo, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques. Haverá sustentação oral. Doutor Júlio Dias Taliberti. Presente, falará em nome do recorrente José Francisco Marta. Indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Dispenso, senhor presidente. Com a permissão da eminente relatora, eu concedo a palavra ao advogado pelo prazo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente em exercício Cássio Nunes, presidente dessa sessão, excelentíssimo senhor doutor ministro relator Floriano de Azevedo, pessoas nas quais eu cumprimento a todos os demais nobres ministros julgadores, aos presentes, servidores, professores e estudantes, a todos as minhas mais calorosas saudações. Eu estou aqui hoje representando o prefeito eleito de São Sebastião da Grama, José Francisco Marta, na defesa de seu registro de candidatura. E é motivo de grata satisfação poder merecer a atenção desta corte, especialmente para debater tema tão caro à democracia quanto é o direito de ser votado, o ius honorum. Excelências, na presente sustentação oral, eu pretendo abordar 2 pontos principais, ambos umbilicalmente ligados à capacidade eleitoral passiva. O primeiro é a ausência dos requisitos legais para a configuração dessa hipótese de inelegibilidade e a consequente violação da súmula 41 do TSE. O segundo diz respeito ao efeito suspensivo obtido pelo candidato em relação aos efeitos da condenação de sua improbidade administrativa, o que aconteceu entre a data do pleito e a data da diplomação. São, portanto, excelências, ao nosso ver, 2 pontos que essa corte se debruçará na análise do presente caso. Em relação ao primeiro ponto, a ausência dos requisitos legais para a configuração dessa hipótese de inelegibilidade, a impugnação ao registro se baseou em suposta inelegibilidade oriunda de condenação por improbidade administrativa. Relembra-se que para a configuração da inelegibilidade, a necessidade do preenchimento de requisitos cumulativos do ato doloso de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito e dano ao erário concomitantemente, sendo a condenação de José Francisco Marta apenas por dano ao erário.
E aqui, excelências, nós temos que pensar em como equilibrar, como conciliar e como harmonizar dois entendimentos que existem nessa discussão, e ambos são válidos. O primeiro entendimento é aquele em que diz que a Justiça Eleitoral pode examinar o inteiro acórdão da Justiça Comum e extrair desse acórdão a presença dos requisitos para a configuração de inelegibilidade. Autorização essa que a defesa não discute. O segundo é o da súmula 41 do TSE, segundo o qual a Justiça Eleitoral não pode incluir ou suprimir nada, requalificar fatos ou provas e, mais importante, refazer as conclusões da Justiça Comum. Como que a gente harmoniza isso, excelências? Como que nós harmonizamos isso? Como traçamos a linha divisória entre o que é exame do acórdão e o que é refazimento das conclusões? No entanto, excelências, no presente caso, é possível observar com clareza a linha que separa, e é possível observar que essa linha foi ultrapassada, que a sentença da Justiça Eleitoral foi além do mero exame do acórdão e adentrou do campo das novas conclusões, que, portanto, violou a súmula 41 do TSE. E, ministro Cássio Nunes, como que eu posso dizer isso com tanta convicção? Porque o Ministério Público, quando entrou com a ação civil pública, pedindo a condenação por improbidade administrativa, expressamente requereu a condenação de José Francisco Marta por enriquecimento ilícito. Subsidiariamente, pleiteou a condenação por dano ao erário ou por violação a princípio. E a sentença condenatória, apesar do pedido expresso do Ministério Público, não reconheceu o enriquecimento ilícito, limitando a condenação por dano ao erário. Mais que isso, ministro Floriano, o Ministério Público recorreu da decisão da sentença, pleiteando sua reforma para que fosse reconhecido, sim, o enriquecimento ilícito. E veja bem, ministro André Mendonça, o Tribunal de Justiça de São Paulo não deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público nesse ponto. Percebam então, excelências, que são duas situações distintas. Uma é aquela em que somente é pleiteado o dano ao erário e ele é reconhecido pela sentença, e depois a Justiça Eleitoral, ao examinar o acórdão, encontra ali o enriquecimento ilícito. Outra situação completamente distinta e que é a do presente caso é aquela em que há o pleito do Ministério Público para reconhecer o enriquecimento ilícito, o pleito não é acolhido pela sentença, é objeto de recurso do Ministério Público e não é acolhido pelo acórdão. Portanto, excelências, nesse caso, a Justiça Eleitoral, ao dizer que houve enriquecimento ilícito, adentrou no campo do refazimento das conclusões da Justiça Comum, o que viola a súmula 41 do TSE. Diante disso, nosso primeiro pleito é para que seja afastada a hipótese de inelegibilidade por não haver preenchimento dos requisitos legais. Por outro lado, excelências, e passo aqui para o segundo ponto da sustentação oral, entre a data do pleito e a data da diplomação, o STJ concedeu o efeito suspensivo à condenação dessa mesma inelegibilidade que eu estou aqui discutindo, o que levou à decisão do ministro Floriano de deferir o registro e determinar a posse de José Francisco Marta. A partir de então, iniciou-se uma outra discussão que vossas excelências bem conhecem. Qual é o marco temporal para a causa superveniente? É a data do primeiro turno ou é a data da diplomação? E a histórica jurisprudência do TSE, como vossas excelências bem sabem, sempre reconheceu que era a data da diplomação. No entanto, a Resolução 23.729 de 2024 alterou o artigo 52 da Resolução 23.609 de 2019 para aparentemente limitar esse reconhecimento à data do primeiro turno. O TSE então se debruçou sobre esse caso no precedente de Bandeirantes, que essa defesa não desconhece, e entendeu que, em razão da força vinculante do precedente da ADI 7.197, o marco temporal era, para o reconhecimento de fato superveniente, era a data do primeiro turno e não mais da diplomação. No entanto, excelências, duas questões devem ser levadas em consideração e apreciadas. A primeira é a aplicação do princípio da anualidade. A segunda é o advento do artigo 26D, incluso na Lei Complementar 64 de 90. E, excelências, em relação ao princípio da anualidade, não só a Resolução 23.729 foi editada há menos de um ano do pleito,
como o próprio julgamento da ADI 7.197, que a embasou. Também foi a menos de um ano do pleito. Ou seja, se o argumento é que a resolução se embasou na ação direta de inconstitucionalidade, há também que se considerar que a aplicação do entendimento oriundo dessa ADI para as eleições de 2024 viola o princípio da anterioridade, pois o julgamento dela foi finalizado em 27 de novembro de 2023, portanto, a menos de um ano da eleição. Logo, excelências, por mais que o TSE tenha justamente construído o entendimento de que a data limite para fatos supervenientes é a do primeiro turno, esse entendimento não poderia ser utilizado nas eleições de 2024, pois tanto a resolução como a ADI que a embasou surgiram a menos de um ano do pleito. Por fim, ministro Cássio, prometo que é meu último argumento, há um fato novo que se apreciar, fato que não foi apreciado ainda no caso de Bandeirantes e fato que não foi apreciado no caso de Catanduva, os quais vossas excelências julgaram. Em 29 de setembro de 2025, portanto, há menos de um mês, foi aprovada a Lei Complementar 219 de 2025, e essa lei fez incluir na Lei 64 de 90 o artigo 26D. E, excelências, o novo dispositivo, o artigo 26D, ele coloca uma pá de cal sobre essa discussão do marco temporal, pois ele expressamente fixa um marco temporal como a data da diplomação, encerrando de vez essa discussão. Ou seja, esse artigo 26D desconstituiu todos esses entendimentos e toda essa discussão. E penso, portanto, excelências, que esse é um ponto interessante que merece especial atenção de vossas excelências, uma vez que, ao julgarem o precedente de Bandeirantes, o precedente de Catanduva, em julho desse ano, o dispositivo ainda não existia e já existe para esse caso. Entendemos, excelências, que o artigo 26D ele deve obter aplicação imediata nos casos em trâmite, em prestígio à máxima efetividade dos direitos políticos. Por todo exposto, excelências, seja pela ausência dos requisitos necessários para a configuração da inelegibilidade, seja pelo respeito ao princípio da anualidade no marco temporal, seja pelo advento do artigo 26D, pleiteamos a manutenção do deferimento da candidatura do registro de candidatura de José Francisco Marta. Obrigado, excelências. É uma grata satisfação merecer a atenção desta corte e desses nobres julgadores. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Cássio Nunes, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin, a quem faço uma saudação especial por estar conosco aqui na bancada na sessão de hoje, ministra Corregedora Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministra Estela Aranha, senhor vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, secretário João Paulo, saúdo também os professores e estudantes da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú e da Universidade do Estado do Mato Grosso, Unimate, de Diamantino, Mato Grosso, terra do ministro Gilmar Mendes, e também saúdo aqui o advogado doutor Júlio Taliberti, que com sua brilhante sustentação oral me deu uma sensação, senhor presidente, de velhice, porque tão bem sustentado, a OAB dele é 4 vezes a minha. Então, vê-se que, por um lado, estamos a ficar velhos e, por outro lado, o jovem advogado honra a sua investidura nesta profissão. Bom, como foi já dito ao apregoar-se o caso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por unanimidade, confirmou a sentença da 229ª Zona Eleitoral, que indeferira o requerimento de registro da candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de prefeito de São Sebastião da Grama, em virtude da incidência de causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, letra L da Lei Complementar 64. A base da incidência do impeditivo seria a decisão condenatória por improbidade administrativa, sentença de origem condenatória confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e condenação baseada no artigo 10 da Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade, restando àquela oportunidade, tanto na sentença quanto no acórdão, afastada a condenação pedida pelo Ministério Público na inicial, com base no artigo 9º daquela lei.
Em face do acórdão regional, o candidato interpôs recurso especial e, em 5 de dezembro, o candidato apresentou petição informando a existência de fato sobreveniente consistente em decisão proferida em 4 de dezembro em agravo em recurso especial perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça, decisão essa que foi determinada a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório por improbidade administrativa. Eu deferi o requerimento de registro da candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de prefeito daquele município nas eleições de 2024, pleito este e no qual se sagrou vencedor. Houve agravo regimental da coligação É Hora de Avançar e sobreveio decisão por meio da qual determinei o sobrestamento do trâmite do feito, ora em análise, até a conclusão do julgamento do agravo regimental no recurso especial relatado pelo ministro André Mendonça e dos embargos do agravo regimental, recurso especial 0600-242 da ministra Isabel Galotti, feitos estes no qual se discutia a matéria concernente ao marco temporal final para consideração das alterações supervenientes que afastem a inelegibilidade. Estes feitos foram, então, julgados, firmando-se jurisprudência clara neste tribunal, razão pela qual eu liberei o feito para ser decidido. Por fim, reconsiderei as decisões monocráticas proferidas anteriormente, a fim de submeter diretamente o recurso especial eleitoral do candidato eleito ao exame deste colegiado, inclusive quanto à questão da alteração superveniente noticiada posteriormente à interposição do apelo nesta instância especial. Além disso, mantive a assunção já sucedida do candidato eleito ao cargo de prefeito do município de São Sebastião da Grama, até o julgamento do recurso especial eleitoral por esta Corte. Pois bem, há aqui, como foi ressaltado na tribuna, duas questões. Há o impacto, o efeito da decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça, decisão essa, inclusive, que ao depois foi reconsiderada, e a questão específica dos efeitos da condenação de improbidade, no caso, em relação à inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei 64, a Lei Complementar 64. Né? E aqui, no segundo tema, nós temos a questão da existência ou não de enriquecimento e a questão específica, com perdão do pleonasmo, a questão do dolo específico. Começo falando do marco temporal para acolhimento de fato superveniente. Pois bem, restou decidido, tanto na ação direta de inconstitucionalidade 7197, como também por esse Tribunal Superior e assentado na resolução TSE 23729, de 27 de fevereiro de 24, resolução essa que modificou o artigo 52 da resolução 23609, que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade e ocorram até a data do primeiro turno da eleição, o que se admite também para situações que preencham condições de elegibilidade nos termos da súmula 43 deste superior. No julgamento daqueles casos que fiz menção há pouco, de relatoria do ministro André Mendonça e também da ministra Isabel Galotti, este Tribunal Superior reiterou o entendimento que a data do primeiro turno das eleições é o marco temporal final para admissibilidade de alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade ou preencham condições de elegibilidade nos termos do parágrafo 10 do artigo 11 da Lei das Eleições. Como anotado no voto condutor daqueles acordos pelo ministro André Mendonça, a compreensão que considera as alterações fático-jurídicas ocorridas até a data limite do primeiro turno, que afastem a inelegibilidade ou preencham condição de elegibilidade, proporciona maior segurança ao sistema eleitoral, pois a análise sistêmica do processo eleitoral demonstra que é na data do pleito o marco em torno do qual orbitam os demais institutos eleitorais, sendo essa a data em que os eleitores revelam suas preferências nas urnas, mediante a escolha livre e democrática dos seus representantes, tanto quanto possível, e é nela em que as causas de inelegibilidade e as condições de elegibilidade devem ser consideradas. Na espécie, a decisão que suspendeu
os efeitos da condenação de improbidade administrativa foi proferida apenas em 4 de dezembro de 24, após, portanto, a realização do primeiro turno das eleições, de modo que, considerando o entendimento firmado nesse tribunal, não pode ser considerado o fato superveniente ao registro da candidatura, apto a afastar a causa da inelegibilidade que ensejou em deferimento do requerimento de registro. Acrescento ainda, à luz do que foi aventado aqui na tribuna, que o advento de lei posterior alterando este marco, no caso concreto, torna-se relevante porque, uma vez que aquela decisão que em dezembro de 24 permitia, em tese, a elegibilidade, ela foi revista pelo STJ, portanto, ao tempo do advento da lei, aquela decisão não mais persiste. Seria um tanto incoerente imaginar que a lei superveniente faz retroceder a data marco, que hoje em dia não é mais aquela condição suspensiva do STJ vigente, haja vista que o ministro Paulo Sérgio reconsiderou aquela decisão. Portanto, senhor presidente, em relação ao marco temporal de incidência desta decisão, ora já não mais vigente, eu entendo como já com jurisprudência assentada nesta corte, que não há relevância jurídica da superveniência de uma decisão do STJ. Passo então ao segundo tema, quanto à decisão em si de considerar o recorrente inelegível tomada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Pois bem, como é sabido por todos e foi reiterado na tribuna, a jurisprudência desse tribunal exige, para o advento da inelegibilidade da linha L do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, os seguintes requisitos: condenação à suspensão de direitos políticos por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado do Poder Judiciário; 2, ato doloso de improbidade administrativa; 3, lesão ao patrimônio público; e 4, enriquecimento ilícito. E aqui trago jurisprudência que reafirma este quarteto de requisitos. Na espécie, o fato que ensejou a condenação do recorrente por ato de improbidade administrativa, segundo o acórdão regional, consistiu no lançamento, por servidores da municipalidade, de notas fiscais de estabelecimentos comerciais para regularização do caixa da Prefeitura do município de São Sebastião da Grama, procedimento praticado por alguns réus daquela ação de improbidade, subordinados ao recorrente, então prefeito. De acordo com a jurisprudência desta Corte, acima mencionada, para atrair a causa de inelegibilidade em questão, é imprescindível a presença do elemento subjetivo dolo no ato de improbidade, o que, aqui no caso, como demonstrarei, não se verifica na espécie. O acórdão proferido na ação de improbidade identifica a presença do dolo a partir de trechos da sentença que apontam elementos de culpa do recorrente mais condizentes com a modalidade culposa, ao assinalar que houve, aspas, inércia por parte do réu, recorrente, em promover a responsabilização dos agentes ímprobos, fecha aspas, e que José Marta, ora recorrente, não tomou providências para apurar as ilegalidades e responsabilizar os agentes e deixou de agir com a lisura que se espera do administrador público, fecha aspas. E ainda, afirma a sentença, aspas, é lícito concluir que, no mínimo, tem-se a culpa por não observar o dever objetivo de cuidado e zelo de que se exige do administrador público. E aqui, senhor presidente, eu acho que vale uma reflexão, porque todos nós aqui acompanhamos, os ministros do STJ, os ministros do Supremo, a ministra Estela, a evolução da jurisprudência sobre a lei de improbidade. A partir do momento em que restou assentado que as esferas de improbidade, a esfera penal, eram esferas apartadas, se criou uma prática de se prescindir das exigências típicas do direito sancionatório de demonstrar, indicar na condenação de improbidade individualmente as condutas. E o que se verifica aqui? Se verifica que, inegavelmente, nos fatos punidos por ímprobos, há, sem dúvida, condutas dolosas.
Não se discute que os servidores que granjearam notas fiscais falsas e colocaram em prestação de contas agiam de forma dolosa. O que a sentença, o acórdão do Tribunal de Justiça e, incorporando esses fundamentos, o acórdão do Regional faz, é transformar o dolo num todo único, colocando que o prefeito, porquanto beneficiário dos adiantamentos, teria uma intenção dolosa de interferir, aconselhar, instar os servidores a obter notas fiscais falsas. Esta possibilidade até não pode ser descartada, mas ela não está na sentença. Não há uma demonstração clara de que o prefeito agiu, instou, provocou ou de alguma forma participou dos eventos inegavelmente dolosos praticados pelos servidores. Volto ao voto. Não é possível afirmar que ficou demonstrada de forma suficiente a conduta na forma dolosa, hoje exigida tanto para improbidade como para inelegibilidade, que tenha sido praticada pelo recorrente, a qual exigiria a demonstração de vontade deliberada de praticar o ato ímprobo, na medida em que a fundamentação do decisum condenatório proferido pela Justiça Comum aponta exclusivamente, insisto, não é um argumento opter dictum, de reforço, exclusivamente em relação a ele, eventual negligência por parte de administrador público. Outro sim, tanto a sentença quanto o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo condenaram os réus por improbidade exclusivamente com base no artigo 10, descartando a condenação com base no artigo 9º, que sabemos exige o enriquecimento ilícito. O que pressupõe, portanto, nas decisões condenatórias da improbidade, o afastamento do enriquecimento ilícito. O acórdão regional, todavia, edifica a existência de enriquecimento ilícito do recorrente baseado nos gastos com viagens e não nos fatos ilícitos apurados. A obtenção de notas fiscais falsas por funcionários para fechar a prestação de contas feitas com as viagens não se confunde com o benefício suposto dos gastos feitos com adiantamento. E aqui não estamos a revolver provas, estamos a nos cingir ao que o acórdão do Regional traz das decisões condenatórias de primeira instância e do Tribunal de Justiça. O que é dito? Embora o Tribunal de Justiça e o juiz sentenciante não tenham considerado haver enriquecimento ilícito, haveria um beneficiamento porque o prefeito granjeou os gastos de adiantamento, ministro Cássio, para a demonstração da regularidade dos quais os servidores buscaram notas falsas. Ministro Zanin, trata-se de R$ 800 de gastos de adiantamento de viagens. Não estou a dizer que o prefeito não tivesse qualquer desvio, porque não há elementos nem a provar nem a inocentá-lo. Mas R$ 800, ministro Cássio, é uma viagem de um prefeito de São Sebastião da Grama para São Paulo e volta. É um tanque de gasolina e 2 refeições. Portanto, nós não estamos a dizer que eram gastos nababescos que foram acobertados por notas frias. É bem provável, embora não haja nada indicando isso, mas também não há em contrário, que os servidores, o motorista, não tenha adequadamente pego uma nota fiscal de um posto de gasolina na rodovia Anhanguera e depois tenha corrido atrás de conseguir uma nota num posto da cidade, fria, dolosamente obtida, para acobertar os gastos de adiantamento. Então, nós não estamos falando de um grande esquema estruturado na Prefeitura para se locupletar de recursos. Volto ao meu voto. De todo modo, o dolo inegável existente na conduta dos servidores ímprobos não é bastante para demonstrar dolo específico do recorrente, pois quanto a este se alega apenas omissão em controlar e negligência em coibir, o que inegavelmente parece presente, mas não é suficiente para caracterizar dolo específico. O acórdão condenatório na ação de improbidade conclui pela existência de dolo no ato ímprobo com base na culpa, aspas, na culpa por não observar o dever objetivo de cuidado e zelo que se exige do administrador público, fecho aspas, adotando os fundamentos do juiz sentenciante com base no fato de que o recorrente, prefeito na ocasião, deixou de tomar providências necessárias a apurar as ilegalidades após ter sido noticiado por seu funcionário de confiança a respeito da prática ilícita. A ausência de ato de improbidade administrativa na modalidade dolosa impede a incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha L,
porquanto é requisito indispensável para atrair o referido óbice. Em conclusão, temos aqui, ao meu ver, e sem nenhum desdouro de que as condutas apuradas na ação de improbidade são totalmente censuráveis e, em relação aos servidores, comprovadamente dolosas essas condutas, temos dois pontos que, ao meu ver, impedem a incidência da inelegibilidade. A primeira é que não existe, ministro Antônio Carlos, nem na sentença, nem no acórdão, muito menos no acórdão do regional, a demonstração da conduta dolosa, volitiva, de delinquir do recorrente. Esqueçam-se os outros réus que não são parte deste recurso especial, porque não buscaram a sua elegibilidade. Não há essa demonstração. Ela é presumida quase como um dolo por contaminação, na sentença e no acórdão do Tribunal de Justiça. E aqui, insisto, não estou a revolver provas, estou a analisar estritamente os trechos que foram incorporados ao acórdão recorrido. De outro lado, não há demonstração do ilícito que nós temos na nossa jurisprudência como requisito, porque o ilícito é extraído, e aí nós vamos ter um debate a enfrentar nos próximos meses, sobre quanto que a Justiça Eleitoral vai revisitar as sentenças condenatórias de improbidade. Porque se refuta para revisitar, para dizer que o dolo não é dolo, e o Tribunal Regional revisita para dizer que há ilícito quando a condenação por ato ilícito foi rejeitada. Então, há dois pesos e duas medidas. Revisita-se a decisão da Justiça Comum para entender que há ilícito quando ela não acolheu o ilícito, e não se revisita para analisar se o dolo genérico é um dolo específico. Enfim, com base nesses argumentos que estão melhor expendidos no voto, um pouco mais longo que distribuir a tempo para os senhores ministros, eu voto no sentido de prover o recurso eleitoral, reformando o acórdão regional, a fim de deferir o requerimento de registro da candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de prefeito ao município de São Sebastião da Grama nas eleições de 2024. É como eu voto. Eminente relator, vota no sentido de dar provimento ao recurso especial eleitoral interposto por José Francisco Marta, a fim de deferir o seu requerimento de registro de candidatura para o cargo de prefeito nas eleições de 2024. Colho agora o voto da ministra Estela Aranha. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura da sessão. Deixo um cumprimento especial ao ministro Zanin, que nos brinda hoje com sua presença, aos advogados aqui presentes, em especial na pessoa do Dr. Júlio Dias Taliberti, que fez a sustentação oral. Cumprimento aos presentes no plenário, professores e estudantes da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú e da Universidade do Estado de Mato Grosso. Em relação ao processo em julgamento, verifico inicialmente que o recurso especial foi interposto com base apenas no argumento de que não seria possível reconhecer o enriquecimento ilícito no caso concreto, diante de fato de que a condenação por ato de improbidade administrativa foi embasada apenas na ocorrência de dano ao erário. Observada a devolutividade recursal, anoto que a inegibilidade da linha L do artigo 1º do inciso 1º da Lei Complementar 64/90 demanda a verificação concomitante do prejuízo ao erário e do enriquecimento ilícito, sendo que a análise desses elementos pela Justiça Eleitoral ocorre a partir da fundamentação da decisão condenatória da Justiça Comum, não se restringindo ao dispositivo no pronunciamento condenatório, conforme entendimento deste tribunal acerca da matéria. Nesses termos, ainda que a condenação do recorrente por improbidade administrativa tenha sido embasada no artigo 10, incisos 9º e 11º da Lei 8429 de 92, referente ao prejuízo horário, a leitura do acórdão condenatório da Justiça Comum denota igualmente a ocorrência de enriquecimento ilícito, isso porque o esquema fraudulento consistente em obter notas fiscais frias e estabelecimentos comerciais, teve como objetivo justificar despesas de viagem no ano de 2013 em favor do recorrente. Não bastasse isso, consta da moldura do acórdão recorrido, a aquisição das referidas notas fiscais ocorria a partir do pagamento de 10% do valor aos estabelecimentos comerciais que as emitiam, a evidenciar o enriquecimento ilícito de terceiros. Superado o tópico, registro que a decisão liminar proferida em 4/12 de 24, no âmbito do agravo do recurso especial
2724317 do STJ, no sentido de suspender os efeitos do acórdão condenatório por improbidade administrativa, não repercute na configuração de inegibilidade em comento, tendo em vista que as alterações supervenientes ao registro que afastem a inegibilidade devam ocorrer até a data do primeiro turno das eleições, para que influenciem os julgamentos nessa seara eleitoral, conforme o artigo 52 da Resolução 23609, de 2009 e do decidido no julgamento do agravo de recurso especial de bandeirantes da relatoria do ministro André Mendonça. Por fim, ainda que superada a limitação da devolutividade recursal, anoto que o elemento subjetivo consistente no ato doloso também está presente em espécie, tendo em vista o pronunciamento categórico do Tribunal de Justiça de São Paulo, transcrito no acórdão recorrido, no sentido em que a atitude dolosa de todos os réus envolvidos no ato de improbidade administrativa relatado pelo parquê inicial é insofismável, de modo que não há dúvida de que o esquema fraudulento contou com a participação dolosa de José Francisco Marta, prefeito à época, inclusive para cobrir as irregularidades, concluindo que a inércia e a omissão dolosa de José Francisco Marta colaboram com o ato de improbidade que lhe é imputado pelo parquê, pois tinha plena consciência de que as notas frias foram compradas para justificar suas próprias viagens. É certo que o juiz, ao sentenciar improbidade, registrou a existência de dolo específico de lesionar o erário e, em reforço argumentativo, afirmou que, no mínimo, haveria culpa por não observar o dever objetivo do dever de cuidado. Essa técnica argumentativa, inclusive, levou o relator do feito do STJ a deferir a aludida liminar suspensiva. Ocorre, no entanto, que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento de recurso interposto, procedeu ao novo exame da causa, substituindo a sentença apelada, inclusive impondo uma majoração de penas imputadas aos réus, dentre eles hora recorrente, deixando patente a existência de dolo na conduta e, ademais, com base nesse contexto, a referida liminar foi posteriormente revogada no âmbito do STJ. Nesses termos, entendo presente todos os elementos necessários à configuração de inegibilidade da linha L do artigo 1º, do inciso 1º da Lei Complementar 64 de 90, e no caso concreto, que impõe a manutenção do pronunciamento do TRE, que igualmente manteve indeferimento do requerimento do registro da candidatura, reconhecido em primeira instância. Ante ao exposto, presidente, rogando pelas mais respeitosas vênias ao relator, eu divirjo para negar o provimento ao recurso especial eleitoral. É como voto, presidente. Colho o voto do ministro André Mendonça. Minha saudação, senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, os eminentes ministros, de modo especial o ministro Cristiano Zanin, que hoje nos acompanha nesse julgamento, vice-procurador-geral eleitoral, também os advogados, advogadas, estudantes, professores, todos que nos acompanham. Também uma saudação especial ao advogado que fez sua sustentação oral e o fez de forma muito técnica, registro isso. Bom, avaliando a questão em discussão, senhor presidente, eminentes ministros, com a devida vênia ao eminente relator, eu entendo que o acórdão do Tribunal de Justiça traz elementos também concretos, concernentes ao dolo específico. No que concerne também a decisão judicial, também como apontado já, ela foi proferida no âmbito liminar pelo STJ em data posterior à data do pleito, bem como foi posteriormente revogada pelo ministro Paulo Sérgio Domingues. Assim, acompanho a divergência, nesse caso inaugurada pela ministra Aranha. Colho o voto do ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, Cássio Nunes Marques, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o vice-presidente em exercício, ministro André Mendonça, cumprimento a Corregedora-Geral de Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, cumprimento o doutor Júlio Dias Taliberti, cumprimento e parabenizo pela sustentação oral realizada, cumprimento os professores e estudantes da Escola
do Legislativo de Balneário Camboriú e da Universidade do Estado do Mato Grosso, de Diamantino, senhores servidores e todos que nos acompanham. Senhor presidente, também aqui, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que no marco temporal a ser analisado estava vigente o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, que havia condenado todos os réus, inclusive o aqui recorrente, apontando a existência de dolo específico nas condutas analisadas. Em trecho do acórdão proferido, é possível compreender que, segundo a análise da base empírica feita naquela instância, que havia efetivamente um esquema montado para a compra de notas para cobrir despesas feitas com o dinheiro público, tal como apontado já pela ministra Estela Aranha e pelo ministro André Mendonça. O acórdão traz testemunhos e aponta claramente a existência de dolo específico. Então, eu também compreendo que a conclusão trazida pela divergência da ministra Estela Aranha é a que melhor se aplica ao caso concreto, registrando ainda, tal como fez Sua Excelência e também o ministro André Mendonça, que a decisão que suspendeu a eficácia do acórdão depois foi também revogada pelo ministro Paulo Sérgio Domingues no Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, senhor presidente, eu peço vênia, mais uma vez, ao eminente relator para acompanhar a divergência inaugurada pela ministra Estela Aranha. É o voto. Como vota a ministra Isabel Galotti? Bom dia, senhor presidente. Na pessoa de Kim, cumprimento todos os colegas, os servidores, representantes do Ministério Público, advogados, especialmente o doutor Júlio Taliberti, que fez uma bela sustentação oral. Também eu peço a máxima vênia ao relator para acompanhar o voto da ministra Estela Aranha. Eu entendo que está suficientemente demonstrado o dolo específico. E protesto pela juntada de voto. Colho o voto do ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos, uma saudação especial ao ministro Cristiano Zanin, que para nossa alegria hoje compõe o colegiado. Também reitero os votos de boas-vindas aos alunos e professores que nos visitam. Desejo a todos um excelente dia. E também cumprimento o doutor Júlio Taliberti pelo brilho de sua sustentação oral. Eu acompanhei atentamente os debates, senhor presidente, e entendo que o acórdão recorrido da origem não destoa da jurisprudência desse tribunal. Por isso, peço vênia ao eminente relator para subscrever os votos divergentes. Eu também, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência, também farei juntada de voto e proclamo o resultado do julgamento. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso especial eleitoral nos termos do voto divergente da ministra Estela Aranha, vencido o ministro Floriano de Azevedo Marques. Redigirá o acordo a ministra Estela Aranha. Chamo para julgamento as 4 listas desta pauta que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, cujos processos já foram previamente divulgados pela internet. Lista número 1, de minha relatoria, com 2 processos, nos quais proponho que se negue provimento aos agravos internos. Consulto os eminentes ministros se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos nos termos do voto do relator. Lista número 1, de relatoria do ministro André Mendonça, com 2 processos, nos quais Sua Excelência nega provimento aos agravos internos. Consulto os eminentes ministros se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade,
negou provimento aos agravos internos nos termos do voto do relator. Lista número 1 de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, com 2 processos, nos quais Sua Excelência nega provimento aos agravos internos. Consulto os eminentes ministros se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos nos termos do voto do relator. Lista número 2 de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, também com 2 processos, nos quais Sua Excelência rejeita os embargos de declaração. Consulto os eminentes pares se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Indago às senhoras ministras, aos senhores ministros, se há alguma urgência ou matéria a ser posta em mesa. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, registrando a alegria da honrosa presença do ministro Cristiano Zanin, agradeço a presença de todos, desejando um ótimo dia e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.